Então, boa noite, em primeiro lugar. Então, assim, esse vídeo ele vai ser sobre algumas informações de clones, algumas informações sobre o corpo mental e sobre algumas informações sobre assuntos assim que eu resolvi abordar, tá? Então, assim, Feliz Natal a todo mundo aí. E vamos lá. Então, assim, quando removemos os programas pré-estabelecidos gerados por contratos de vidas passadas, geram-se desconfortos, certo? Pois esses elementais, eles fazem parte das nossas emoções mais íntimas, de desagregação das moléculas, dos nossos corpos sutis. Então, quando removemos informações íntimas do nosso espírito que resolvemos ocultar de alguma maneira, por diversas formas, que dentre uma delas é o não aceitar, as escolhas que fizemos no passado. Quando removemos, por mais que a gente não aceite essas informações, nós estamos acostumados a tê-las com a gente. Então, quando estamos acostumados a tê-las com a gente, quando se é removida, a gente sente falta. E essas informações, elas estão dentro dos nossos corpos sutis, de diversos corpos sutis que nós possuímos, certo? Então, quando dentro do trabalho assim da apometria que eu faço, geralmente os vídeos que eu faço são observações que eu utilizo para gerar temas, para poder passar. Então, de certa forma, eu aprendo, reaprendo e repasso, certo? Então, quando eu adentro nessas questões da apometria, adentrando nas questões de memórias, e a cada remoção dessas memórias e dessas informações geradas por contratos são quebrados, que haja exatamente nas memórias que por ficarem visíveis, certo? Aos quadros obsessores, certo? Quando se remove as memórias, elas se tornam visíveis para os nossos obsessores. Isso quer dizer o quê? Muitas questões que ocultamos, certos níveis de quadro obsessor, eles não enxergam essas informações. Então, quando desocultamos essas memórias, essas informações ocultas, ocorrem alguns ataques, né? Que agem exatamente nas memórias, e aqui fazem ficar visíveis para o nosso quadro obsessor. Então, cada informação retirada possui códigos do umbral que despertam os traumas do passado, trazendo para essa realidade personalidades equivalentes a estas questões. Fora que cada contrato ele é controlado por grupos umbralinos e pelos clones da pessoa para manter a pessoa cada vez mais presa ao processo kármico. Então, cada contrato que possuímos é algo muito grande, porque são controlados por seres e seres e seres. Então, se você pega um contrato para limpar, você vai estar mexendo com um grupo de seres. Aí você pega outro contrato para limpar, você vai mexer com outro grupo de seres, porque nós encarnamos aqui por milhares de vezes, certo? Então, ele funciona como uma programação ligada de forma pessoal dentro das suas encarnações de ancestralidade. Daí vem a necessidade de limpar o DNA sobreposto, certo? Que é o que está sendo feito nesse mês de dezembro, e provavelmente vou dar continuidade a esse trabalho no decorrer, certo? Na verdade, eu venho sempre fazendo esse trabalho, porém eu resolvi explicar para as pessoas dentro da apometria, explicar um pouco sobre essa questão do DNA sobreposto, que são as informações ligadas diretamente às nossas reencarnações,
pois a cada reencarnação que temos, cada reencarnação que nós temos, nós possuímos um DNA, certo? Então, esse DNA, eles são informações do nosso espírito, não é somente do nosso corpo biológico. E ele está ligado diretamente nos nossos códigos genéticos, certo? Então, para facilitar a limpeza dos contratos, acordos, iniciações e outras questões, deve ser feita a limpeza dessas informações. Então, cada encarnação que nós temos, nós possuímos um DNA. Hoje nós temos esse DNA atualmente, certo? E esse DNA vai ficar guardado dentro do acástico, dentro dos arquivos, dentro do nome que dê, certo? Então, o corpo mental dentro deste enredo reencarnatório, ele vai evoluindo. E a depender dessas evoluções, despertam-se atributos que não existiam. Então, é que vem a famosa questão da melhora através das reencarnações, certo? No decorrer das encarnações, o nosso corpo mental vai evoluindo, porém, como falei, é preciso limpar as questões genéticas sobrepostas, que são o lixo. Quando eu falo do DNA sobreposto, é o famoso DNA lixo, aquele que não presta para nada, só presta para nos atrapalhar. Então, sobre a questão dos clones, tem que ter um vídeo que eu fiz sobre esse tema, que é muito bom, por sinal, explica melhor, porque eu não tenho condição de entrar nesse assunto agora. Eu venho explicando sobre a questão dos clones primários, secundários, terciários, certo? Então, os clones primários, para que possa entender, porque às vezes quando eu vou tratando assim, as pessoas ficam assim, estou limpando o clone primário, secundário, terciário, quartiário, sei lá o nome disso aí. Então, o clone primário é o núcleo, certo? Então, as vertentes seguintes são as ramificações desse núcleo, certo? Então, assim, às vezes nós criamos os nossos próprios clones e não lembramos. A gente faz coisas que quando a gente dorme sobrenaturais, né? E a gente quando acorda aqui a gente não sabe. É isso que é interessante. Então, quando falamos sobre a questão do clone, o clone primário é a primeira linha de clone. É a primeira linha da fábrica dos clones. Secundário, segunda linha de clones. Terciário, terceira linha de clones. Certo? Então, por isso que o processo de clones ele é variável de pessoa para pessoa. Então, esse vídeo aqui, na realidade, ele serve para dar um pouco de clareza para quem está sendo tratado e para quem quer entender alguns assuntos, né? Porque é bem complicado, mas porém eu tento facilitar. Então, o processo de limpeza dos clones ele é variável de pessoa para pessoa. Então tem seu tempo de pessoa para pessoa também, tá? Então, algumas pessoas o processo de clone é mais complicado, outras pessoas a questão da ancestralidade é mais complicado, porém demora. Para se ter ideia, como eu venho repetindo, para limpar memórias, por exemplo, demora mais ou menos 1 ano para limpar as memórias das pessoas. Então é um processo muito denso. É um processo milimetricamente feito, porque nada pode passar despercebido. Cada questão despercebida é um ataque, certo? Que a pessoa que está sendo tratada pode receber. E mesmo que ela não esteja sendo tratada, às vezes a pessoa é atacada e nem sabe. Ela está acordando e está tendo a vida normal, e quando dorme está acontecendo inúmeras coisas assim que ela não lembra. Daí que vem aquela questão da pessoa se tratar como desperta, né? Não sabe o que faz nas vidas passadas, não tem consciência do que fez na realidade, né? Mudando o que eu falei. Não sabe o que fez nas vidas passadas, não sabe o que faz no seu desdobramento.
e se autodenomina desperta, ainda fala, tendo a audácia de falar que é complicado viver com a família. É muito complicado isso. Então, a questão dos clones é essa daí, certo? Então, depois do processo do clone, vem a questão das personalidades. Para que a gente possa entender, cada personalidade, que são na realidade ramificações da nossa consciência, que pode ser um eu paralelo, pode ser vidas passadas mal resolvidas, que continuam existindo porque não aceitamos essas vidas, certo? E etc. Pode ser inúmeras questões de personalidades, mas eu gosto de enquadrar sempre como eus paralelos e como vidas passadas. O eu paralelo, ele é bem interessante. A realidade paralela, ela funciona como se fosse como um fogo, certo? É uma energia que não pode ser tocada. Está aqui, ela existe. Então, quando temos uma ramificação da nossa consciência, que chama de eu paralelo, ela desencarna, certo? E tem ligação com a gente, ela tem ligação conosco, ela nos afeta, certo? Diretamente. Por isso que é necessário fazer o recolhimento, não, no caso, na ordem, tratamento, recolhimento e arquivamento, certo? Nós, se morremos, agora podemos obsediar o eu paralelo nosso, para você ter ideia. A gente não tem noção do tempo e espaço. Então, quando a gente morre, a gente pode voltar na linha do tempo, a gente pode ir para outro fluxo temporal e afetar uma parte nossa, certo? Então é necessário fazer o arquivamento, recolhimento e tratamento das ramificações da nossa consciência, que chamam de personalidades. Então, as nossas personalidades, nossos eus paralelos, ou qualquer nome que seja, se possuir contrato de abdução, se possuir magia negra, se possuir como é que eu posso dar outra coisa como exemplo? Maldição ou qualquer coisa do tipo, ressoa na gente, tá? Às vezes a gente nem tem contrato de abdução, é muito difícil, mas um exemplo. Às vezes a gente não tem um contrato de abdução, mas se a personalidade tem, e ela tem ligação direta com a gente, nave para na sua casa para abduzir você também, porque ressoa. Se uma personalidade sua procura confusão, ela morta ou em desdobramento na realidade dela, procura confusão com algum tipo de ser, ressoa na gente. Se a nossa personalidade pratica magia negra e devolve a magia negra para ela, ressoa na gente. Então é necessário um trabalho de captura de personalidade. Eu foco muito também nessa questão da limpeza das personalidades, das memórias, certo? Porque tem a sua importância, né? Muito importante fazer esse tipo de tratamento. Eu estou falando um pouco lento assim, estou falando pausadamente para ficar um vídeo mais fácil de entender. Não ficar acelerando o passo para não fugir um pouco do tema. Então, se essa personalidade possui pepino, esse pepino ressoa na gente. Aí a pessoa pensa, pô, é foda. Ela que apronta e eu tomo, me lasco junto. É assim que funciona. Até que uma grande parte sejam recolhidas e assim
quando desencarnarmos, trabalharmos essas questões, limpando uma boa porcentagem dessas personalidades, aí talvez a gente consiga parar de nascer nessa carniça desse planeta. Não é o planeta em si, mas desse sistema bruto, né? Então, tratamento, recolhimento e arquivamento. O corpo mental, ele possui, ele passou por uma modificação atômica ligada à vontade no período de mais ou menos de 1 milhão de anos para cá. Teve um salto grande dentro dessa questão, certo? Então, esse corpo mental, ele teve uma modificação atômica dentro de seus átomos ligada à vontade e ao raciocínio através da criatividade. Cada corpo sutil ele está ligado ao nosso cordão de vida ou fio prateado da reencarnação do espírito dentro do ciclo físico, biológico, reencarnatório. Quando usamos em excesso aparelhos tecnológicos, certo? Somos drenados. E além disso, somos facilmente levados a realidades tecnológicas, onde podemos passar por inúmeras questões ruins, como inserção de chips, implantes, clonagens, e fora que o mau uso da tecnologia sabota a nossa criatividade. Ou seja, o excesso do mau uso da tecnologia afeta principalmente o nosso corpo mental. Então, se for usar tecnologia, gente, usa como lazer, assim, dá uma descansada, vai jogar, brincar, assistir abobrinha, porém, tenta usar de uma forma mais criativa também, certo? Porque tem todo esse mal, fora que sabota a nossa criatividade, certo? Então, o mau uso disso tudo aí, dessa tecnologia toda, sabota a nossa criatividade, ocorrendo a mudança no nosso DNA biológico, afeta o nosso DNA, por absorção dessa tecnologia, e nos piores casos, as pessoas são controladas por ela. Então, daí que vem o vício de internet, certo? Muitas pessoas são viciadas em internet e na realidade estão sendo controladas pelas realidades tecnológicas. É complicado. Muita coisa nesse planeta aqui, ela é usada para isso, para esse fim, controle. Certo? Então, quando se é tratado do corpo mental, por exemplo, ele pode trazer, no mínimo, informações. Isso é no mínimo, informações de 300 a 700 anos da nossa linha reencarnatória, certo? Então, o nosso corpo mental, no mínimo, quando a gente pega para tratar o corpo mental, para quem não entende ou para quem acha que entende, aí fala assim: eu limpei seu corpo mental, estou tratando seu corpo mental. E faz esse trabalho de uma forma rápida ou sem conhecimento, é meio complicado, porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente bota a nossa intimidade espiritual na mão de qualquer pessoa. A gente tem que ter bastante cautela, estudar, observar. Por quê? Se a pessoa não tiver um total conhecimento, não tiver uma hierarquia perto dela para fazer esse tipo de trabalho, abre-se portas. E essas portas vão levar a hierarquias baixas e a abdução é o mínimo. Nosso corpo mental inferior está ligado a isso aqui, que eu estou pensando agora aqui, estou usando o meu mental inferior, para vocês terem um exemplo. E o nosso mental superior é o pensamento do espírito, é o subconsciente, onde muitas informações são postas, guardadas. É o que somos quando dormimos, e isso é perigoso, porque para iludir a gente é fácil. Quando a gente dorme, a gente precisa ser conscientizado das coisas que a gente faz, para não cair em armadilha, que a armadilha é o que mais tem do outro lado. Então, o corpo mental,
ele tem no mínimo informações de 300 a 700 anos. Claro que é mais. Eu botei só um exemplo aqui porque não vou ficar puxando um monte de número aqui para ficar falando. Então, isso dentro da nossa consciência ativa. E na intuitiva também ele possui no mínimo informações de 300 a 700 anos. Isso é no mínimo, é mais. Então, dentro da nossa consciência ativa e na intuitiva, engloba a consciência moral. Então, o corpo mental, ele guarda nossas informações morais, da nossa linha cronológica e encarnacional. O corpo budi, devido ao seu fluxo, seu grande fluxo de lembranças ou memórias de vidas passadas, é onde desencadeia o núcleo da esquizofrenia, por exemplo, e o autismo e outras questões obsessivas, auto-obsessivas ou simbióticas. Então, a esquizofrenia, o autismo ou a obsessão simbiótica, ela nada mais é do que um corpo budi complicado, certo? Então, eu durante esses dias mais tranquilos assim, vou fazer alguns outros vídeos sobre algumas informações. Eu acho que isso aqui ficou um pouco até como uma aula, né? Fiz uma anotação rápida aqui, das coisas aqui, tá? Então, essas informações são úteis. Muitos vídeos antigos meus são como aulas. E esse aqui acredito que seja mais. Eu vou colocar isso aqui no YouTube. E ouçam com atenção, certo? Porque são informações importantes até para vocês terem um pouco de consciência com o Dome. Então, essa galera que fica falando aí que é desperto, que tá aceso, faz e acontece, que se dá bem com a família, sabe de nada. Essa é a verdade. Então, quando for, eu aconselho, até como estudo, leiam livros mais tranquilos, não fiquem buscando tanta informação não, porque é difícil separar o joio do trigo. E muitos autores que dizem escrever por nome de X e Y, tem que saber até que ponto eles estão afinados com X e Y, com a hierarquia de X e Y, que eles tanto falam. Eu tenho algumas informações sobre o corona, a questão do corona, porém não vou passar em vídeo não, porque tem muitas pessoas passando um monte de abobrinha, pode acabar afetando a cabeça de vocês ficarem buscando tanta coisa. O conselho que eu vou dar sobre o corona: as informações estão aí, certo? Para todos. No desdobramento de vocês, peçam conscientização sobre a questão do corona, certo? Sobre a questão dessa vacina. Peçam para os mentores de vocês alertarem vocês sobre a questão da vacina, sobre o que tem dentro da vacina, tá? Dentro desse vírus, a intenção desse vírus, essa pandemia era para durar 2 meses, eu toda vez falo isso. E essa galera, por dinheiro, acabou lascando a humanidade toda. Peçam aos mentores de vocês clareza. Eu não posso, o conselho que o pessoal me deu é para não falar muito, até para não esses cabras do inferno não virem perturbar meu juízo. Então, a informação está livre, é uma dica. Quando dormirem, peça para os mentores de vocês auxiliarem sobre a questão dos microchips dentro da vacina, certo? Então é isso.